das Finanças Públicas. Seção 1. Normas gerais. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre: inciso 1. Finanças públicas. Inciso 2. Dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Inciso 3º. Concessão de garantias pelas entidades públicas. Inciso 4º. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. Inciso 5. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Inciso 6. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2º. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas e instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Seção 2 dos Orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: inciso 1. Plano plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1. Orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração, direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º. Orçamento de investimento das empresas em que a União direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 2º. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita,
nos termos da lei. Parágrafo 9º. Cabe à lei complementar: inciso 1. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial, da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Inciso 3º. Dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto nos parágrafos 12 e 11 do artigo 166. Parágrafo 10º. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá à Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, inciso 1º, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição. Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista e sobre elas emitida parecer e apreciadas de forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, inciso 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias. Inciso 2º, indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre a linha A, dotações para pessoal e seus encargos, a linha B, serviço de dívida, a linha C, transferência tributária constitucionais para o Estado, os municípios e Distrito Federal, ou, inciso 3º, sejam relacionadas, a linha A, com a correção de erros ou omissões, ou a linha B, com o dispositivo de texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5º. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9. Parágrafo 7º. Aplica-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia específica autorização legislativa. Parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2 da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo a metade desse percentual será destinada a ações de serviços públicos de saúde. Parágrafo 10º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previstos no parágrafo 9º, inclusive custeio, será computada para fins de cumprimento no inciso 1
do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9 deste artigo, em montante correspondente a 1,2, 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar previstas no parágrafo 9º do artigo 165. Parágrafo 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão executadas obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 14. Para fins do cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar os termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos parágrafos 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação nos limites de despesa de pessoal, de que trata o caput do artigo 169. Parágrafo 17. Os restos a pagar provenientes de programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou de Distrito Federal. Parágrafo 18. Se for verificado que a estimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado final estabelecida à Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 desse artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas independentemente de autoria. Parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. 167. São vedados, inciso 1, o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3, a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas autorizações mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159. A destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito,
por antecipação de receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 5. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição e o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8. A utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Inciso 10. Transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal, estadual e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 11. A utilização de recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195, inciso 1A e inciso 2, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena do regime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156, e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158, 159, inciso 1 e 2, para prestação de garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Parágrafo 5º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos e essas funções mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa, prevista no inciso 6 deste artigo. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos seus créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo ou inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, inciso 1, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes, inciso 2, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as despesas públicas e as sociedades de economia mista. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo,
Para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado em lei complementar, referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo 5º. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização, correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 6º. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função, com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Parágrafo 7º. Lei Federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4º.